Eu fiz o diagnóstico do mercado. Olá, meu nome é Rogério Chiné e você está aqui no canal Espiral da Prosperidade. Hoje vai dar início a uma série aí de vídeos onde eu vou periodicamente lançar o tema Qual é o diagnóstico? E eu vou fazer uma analogia da medicina com o mercado financeiro e fazer um diagnóstico ligando aí na área médica para criar um conhecimento mais digamos, natural, assim, entrar de uma forma lúdica, de uma forma descontraída. E no final desse vídeo você vai entender qual que é o diagnóstico do mercado, tá bom? E vai explicar por que que ontem, por exemplo, a bolsa de valores teve uma queda bastante acentuada e hoje já está recuperando. E vou explicar para vocês quais são as influências aí que levam a essas variações tão grandes na bolsa de valores. E o que que você tem que fazer? Como você tem que se comportar perante essas oscilações? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, aqui está o gráfico do Ibovespa. Vou aproximar um pouco mais. Então, aqui a gente tem. Peraí, deixa eu tirar meu rosto daqui. A gente tem aqui um gráfico da Ibovespa na periodicidade diária, onde cada barra é um dia. Para você que está começando a me acompanhar agora, isso aqui é uma análise técnica, é um gráfico onde cada barra representa um período, e aí no caso o período de um dia. E ele tem várias informações dentro de cada barra. O momento de abertura e fechamento, que são as extremidades da barra. Uma barra verde, indicando que teve um movimento de alta, ela abriu aqui nesse ponto, fechou aqui nesse ponto, então ela teve uma subida na bolsa. Ela indica também as máximas e as mínimas, que são indicadas pelas sombras, que são esses traços assim, que saem do corpo. Então aqui tem uma sombra inferior, uma sombra superior. A sombra superior indica até o ponto máximo que ela chegou a oscilar ao longo do dia. E a sombra inferior indica o valor mínimo que ele chegou ao longo do dia. Então a gente tem essas informações: abertura, fechamento, máxima e mínima, e o movimento do papel. Então, barras verdes indica que teve um movimento de alta e barras vermelhas indicando um movimento de baixa. E ontem, vamos ver o que aconteceu ontem. Hoje é dia 13 de agosto, terça-feira, ontem foi dia 12. Bolsa, dia 12 de agosto. Deixa eu ver se eu consigo aqui a notícia de ontem. Ah, aqui eu não vou conseguir achar. Aqui, ó. Então, ontem, a bolsa argentina teve uma queda de 38%. A bolsa argentina teve uma queda de 38% e hoje ela está abrindo em alta de 10% nessa terça-feira. E por que que levou esse comportamento na bolsa ontem, né? Ontem saiu as prévias eleitorais das eleições da Argentina, indicando que a dupla Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner obteve apoio de 47%, enquanto o atual presidente Maurício Macri
ficou com 32% dos votos. O Macri é de uma linha liberal e a Cristina Kirchner é de uma linha mais de esquerda, né? E o mercado já sentiu que existe uma possibilidade grande de voltar novamente para o governo de esquerda lá na Argentina. E isso impactou de forma grande. O mercado estava esperando que existiria uma diferença pequena entre os dois. Mas como a diferença foi bastante larga, o mercado não estava esperando isso e acabou resultando nessa queda generalizada da Bolsa Argentina, uma queda de 32% em apenas um dia. E além disso também teve a notícia sobre a guerra comercial. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando. Então, ontem também saiu a notícia notícias ruins em relação à guerra comercial Estados Unidos e China que está acontecendo neste exato momento. Então, uma briga de um elevando os impostos, as taxas de importação. Então, está ocorrendo neste exato momento essa briga comercial. E tudo que acontece lá fora, no cenário macroeconômico, afeta diretamente a Bolsa brasileira. E acaba tendo esses impactos de quedas importantes. Então, essas duas notícias, tanto a questão da guerra comercial, que ficou com uma perspectiva pior, com esses resultados eleitorais da Argentina, ocasionaram uma queda ontem na Bolsa Brasileira de 2% em apenas um dia. Então, e hoje, um dia depois, a Bolsa, nesse momento, está com 1,39%. Espera um pouquinho aqui. Então, a Bolsa está com 1,39% de alta neste momento. Então, isso é bastante comum a gente ver no mercado, essa oscilação da Bolsa. Olha aqui semana passada. Semana passada a gente teve exatamente um evento semelhante. Na segunda-feira, dia 5 de agosto, a Ebov fechou com uma queda de menos 2,51%. E no dia seguinte teve uma alta de 2,06%. Então a gente vê que é normal no mercado dessas oscilações. E quando a gente vê uma rentabilidade aí da poupança de 0,30 e poucos por cento ao mês, o CDI que está pagando 5,9% ao ano, uma variação de 2, 3% em apenas um dia, ou no caso da Argentina, uma variação de 30% em apenas um dia, é uma coisa assustadora, principalmente para um investidor que não está acostumado com essa oscilação, né? E participar de um investimento de bolsa de valores é se acostumar com essas oscilações. Porque aí que vem a questão do diagnóstico. O mercado financeiro, ele comporta-se como um paciente com transtorno bipolar. E essa o meu diagnóstico para a bolsa. Por quê? Porque ele participa em períodos de euforia e períodos de depressão. Eu vou mudar para uma periodicidade mais longa. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Aqui a gente tem a bolsa, a periodicidade semanal. Então, eu mudei, a Bovespa também, mas no caso, cada barra equivale a uma semana. Então, barrinhas verdes, a bolsa subiu, barrinhas vermelhas, a bolsa caiu.
E a gente nota que o comportamento, tanto do índice da bolsa como dos papéis, elas andam em zigue-zague. Então, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, vendo um zigue-zague, né? E, e esse é um comportamento comum em todos os papéis. Vamos ver a Dow Jones. Dow Jones, periodicidade semanal. Olha, a gente vê o comportamento aqui, ó. Então, ela teve aqui, ó, uma perna de alta aqui substancial, com 48% em 320 dias. Aí, desse ponto aqui, ó, ela caiu 11% em 40 dias. Ela subiu 7,37% em 50 dias. Caiu 5,2% em 15 dias. Subiu 11% em 60 dias. Caiu 16% em 70 dias. Subiu 19% em 80 dias e agora caiu e parece que está voltando a recuperar, né? Então, investir em ações, você tem que ter uma estrutura para suportar oscilações. Eu invisto em ações há mais de 12 anos e no começo é bastante complicado você ter essa frieza para suportar essas oscilações, principalmente em quedas exageradas, como o que aconteceu no dia de ontem e na semana passada. E, na verdade, não tem muito o que fazer. Você tem que se acostumar a essas oscilações. Mas uma coisa importante é você saber que essas oscilações podem ser oportunidades também, de entrada ou de saída. Então, assim, oportunidade de entrada. O que aconteceu ontem, por exemplo, na Argentina, que ela caiu 38%. Foi uma reação exagerada do mercado, né? E é o que a gente chama de efeito manada. As pessoas entram em desespero. E o mesmo aconteceu quando teve o ataque às Torres Gêmeas, né? São eventos que são vistos de forma negativa pelo mercado, mas as pessoas acabam exagerando. Então, assim, quem está posicionado dentro, comprado do mercado, fica assustado. Quem não tem controle emocional de seguir a sua estratégia de investimento, ele acaba se apavorando com todo mundo saindo e resolve sair também. Imagine quem vendeu depois de cair, por exemplo, depois de cair 38%, vendeu ali no auge do desespero. Já tinha caído, estava tentando segurar. Não, não vou vender, vou deixar assim, foi uma coisa pontual, acho que vai recuperar. E aí depois caía mais ao longo do dia, e aí acabou cedendo ao medo, ao desespero, e vendeu também, saiu da Bolsa Argentina, depois ela cai aí 38%. E aí hoje ela acorda, vai dar uma olhada no mercado e viu que ela subiu mais de 10% em um dia. Por que que um dia cai 38 e outro dia cai 10? Porque muitas pessoas sabem disso, sabem que esse desespero pode ser uma oportunidade de se posicionar, de comprar, de entrar, né? Então, o mercado ele é muito emocional.
tanto do lado para compra como para o lado da venda. Então, o que aconteceu é que as pessoas se desesperaram com os resultados eleitorais e isso virou um efeito manada. Então, quem estava comprado acabou entrando em desespero e colocava a vender independente do valor. E isso foi levando a bolsa a cair 38% em apenas um dia. Só que isso foi uma reação do mercado, uma reação exagerada. Pode ser realmente que, é difícil você quantificar, mas pode ser realmente que venha a ser ruim para a economia argentina, mas para cair até 38%, então houve uma reação exagerada do mercado. E essas reações exageradas do mercado abrem oportunidades de compra, né? Então você consegue comprar papéis de empresas a um preço muito baixo. E a hora que o estado emocional e as pessoas perceberem que a reação foi exagerada, elas começam a voltar para o papel, para a bolsa, e ela volta a subir e acaba quem entrou na fase do desespero e acaba comprando a um preço muito baixo e acaba se beneficiando com esse desespero do mercado. E o mesmo acontece com o outro lado, o efeito contrário. Então, no sentido de euforias, né? Então, no caso, a gente viu um exemplo de desespero. Isso é uma notícia ruim, todo mundo se desesperou, saiu vendendo, independente do preço, perdi 10%, 20%, não tem problema, acaba vendendo, acaba se desesperando. E tem o outro lado contrário, que é o estado da euforia. E então, por exemplo, a bolsa brasileira, ela já subiu muito, olhando do ponto de vista semanal. Mas então assim, ó, deixa eu afastar mais aqui. Vamos ver a periodicidade mensal. Então, ó, cada vez que a gente afasta mais a periodicidade, então passando de diária para semanal, para mensal, a gente consegue perceber movimentos mais longos da bolsa. Então a gente vê aqui, ó, esse período aqui, ó, de 2002 até 2008, em 2008 teve a crise de subprime. Então, a bolsa, num período aí de 5, 6 anos, ela subiu 815% em 1.458 dias. Então a gente vê que foi um movimento único praticamente, um movimento de ascensão. Então foram 860, 760, 780%. Agora, nesse último movimento de alta, ó, a gente vê aqui da mínima em 37 mil pontos em 2016, ela já subiu 178%. Tá? Então, assim, ela já subiu bastante. E as pessoas estão aí animadas com a reforma da Previdência. Eu também estou animado, acredito numa perspectiva boa do ponto de vista estrutural das medidas que estão acontecendo nesse atual governo. Então, a reforma da Previdência sendo aprovada, perspectivas aí da agenda de reforma tributária, tudo isso, em teoria, vai estimular a economia, o mercado interno, e existe uma perspectiva boa de continuar alta, uma alta estrutural e uma alta que pode render bons lucros para quem estiver posicionado em bolsa. Só que você concorda que ela já subiu bastante, ó, ela já subiu 185%. Né?
Então, o que eu aconselho, né? Ao mesmo tempo que eu tô otimista, a gente precisa ser, para quem está começando, precisa ser cauteloso, né? Cauteloso no sentido de posicionar não de forma tão agressiva, começar a investir um pouco, ver se a tendência vai continuar, né? E então não entrar de cara comprando todo tudo que você tem de investimento, transferir para a bolsa, isso é errado, né? Você tem que, ainda mais depois de uma alta dessa, você tem que se posicionar devagar. Diferente, por exemplo, nesse período aqui, ó, de 2000, entre 2000, início de 2010 e 2015, a gente vê aqui, ó, nesse período, vou até colocar aqui, ó. Era um período que a bolsa estava fazendo um zigue-zague descendente, né? Então ela subia, caía, aí no patamar aqui mais baixo, subia um patamar mais baixo, caía um patamar aqui no mesmo nível. Subia para um patamar mais baixo, caía para um patamar mais baixo. Subia para um patamar mais baixo, caía para um patamar igual. Ela vinha aqui no movimento descendente, né? Ela, na verdade, veio romper mesmo esse movimento aqui, ó. Então, olha só que interessante. A gente teve a máxima ali na época de aquela perna de alta bastante grande de 2002 a 2008. Ela teve a crise em 2008, onde a bolsa caiu bastante. No ano seguinte ela recuperou. E depois da recuperação, ela andou de lado, dentro desse retângulo. Desculpa. Aí, assim, desse ponto, do máximo de 2008, ela veio voltar a esse patamar somente no final de 2017. E note aqui que deu uma segurada nesse preço aqui, porque era a máxima que ela já tinha seguido, que ela já tinha atingido, que a gente chama de topo histórico. Então ela chegou nesse ponto aqui e ela rompeu. Rompeu com força, ó. Nesse mês aqui, ó, ela subiu 11,14% no começo de 2018. E aí a gente lembra, em 2018 teve a greve dos caminhoneiros, teve uma série de notícias, indefinição política, a bolsa caiu. Então, olha só que interessante, ela rompeu o patamar de topo histórico lá de 2008, em 74 mil pontos, chegou a subir aí, em torno aí daquele ponto, ela subiu 17%, ela caiu, voltou para o mesmo patamar aqui dos 74 mil pontos, segurou nesse ponto que tinha rompido e aí ela voltou a subir. E agora ela já subiu aí 40%, tá? Então, note que quando você afasta do mercado de uma periodicidade diária para uma periodicidade mais longa, numa periodicidade mensal, a gente consegue observar os movimentos de uma forma, os movimentos mais longos, né, de uma forma mais clara. Então, assim, a gente está num ponto que está uma perspectiva do ponto de vista de mercado interno, de economia interna, muito positiva, com mudanças, reformas. E isso pode trazer benefícios para as empresas nacionais. Só que a gente tem que ficar de olho na questão do mercado externo e a sua influência aqui dentro. Então a gente vê que muitas dessas oscilações ocorrem por notícias que saem e muitas vezes o mercado acaba
incorporando isso no movimento da bolsa de uma forma exagerada, né? Então, esse é o meu recado para hoje e lembrar disso, lembrar dessa associação. O mercado é como se tivesse um transtorno bipolar. Então, o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é aquele paciente que tem períodos de euforia, né, que é a fase de mania. Então a pessoa começa a comprar compulsivamente, é alegre, extrovertida, tudo tá bom. E de repente períodos de depressão, onde a pessoa fica deprimida, cabisbaixa, não quer saber de nada, tudo tá ruim. Então note, esses períodos de oscilação na bolsa é mais ou menos isso. E é muito feliz essa associação na medida que o comportamento da bolsa é um comportamento, muitas vezes, é lógico que tem um fundo de técnico, teórico. Então, assim, se as empresas estão crescendo, se a economia está crescendo, a bolsa vai crescer. Mas os movimentos são emocionais. Então, a gente vê aí, quando soltam balanços de empresas, e um dia depois do balanço, a bolsa, o papel da ação acaba subindo exageradamente ou caindo exageradamente. E às vezes isso está longe de ser o real, assim, é muito emocional, né? Às vezes teria que cair, sim, mas às vezes cai, em vez de cair 3%, cai 10%. Um balanço bom teria que subir? Teria, só que às vezes sobe 10% em um dia, né? Então esse era o meu recado para hoje, e saber desse comportamento emocional do mercado, que é uma das características mais importantes que um investidor que quiser ter sucesso na bolsa tem que ter isso consciente, né? E você consegue se afastar disso como? Mantendo a tranquilidade. Então, você sabendo desse comportamento e não entrar em trades, comprar papéis, ou ficar posicionado na bolsa por uma questão emocional. Você tem que ser bastante racional, analisar e ver os balanços das empresas, ver o cenário macroeconômico e se posicionar tanto na bolsa como nos papéis de forma racional e procurar se blindar ao comportamento muitas vezes irracional e emocional da bolsa. Então, eu ainda acredito no potencial do mercado brasileiro, da bolsa, mas vocês podem ver que ela já subiu bastante, né? E eu vi, só um comentário, eu vi um Twitter recentemente que o, comentaram que o barbeiro estava querendo fazer um curso de ações para começar a investir em bolsa. E tem uma anedota aí que se falava que quando o seu engraxate começar a pedir opinião de que está comprando empresa tal, empresa Y, tá na hora de sair do mercado. E essa anedota ela existe por quê? Porque a grande massa, na verdade, não vai aonde acha que vai ter um lucro rápido. E quando que elas ficam sabendo? Quando começa a sair nas grandes mídias. Então, por exemplo, na época, deixa eu voltar aqui. Na época em 2007, 2006, começava a sair várias notícias no Jornal Nacional. Bolsa bate recorde. Bolsa novamente bate recorde. E
Até tem uma foto famosa aí, de uma capa da Economist, na época, que mostrava o Cristo Redentor decolando, como se o Brasil fosse deslanchar na economia global. Mostrou também, nessa época, o Brasil ganhava vários graus de investment grade das agências de classificação de risco. Então, era uma notícia atrás da outra, positiva em grandes mídias, né, nos jornais de alcance nacional. E isso ia chegando até a massa, né? Então, em períodos que de tanto ser bombardeado por esse tipo de informação, uma pessoa que às vezes nem imagina investir em bolsa, por exemplo, um engraxate, um cabeleireiro, resolve investir, né? E muitas vezes esse já é o final do movimento. E olha só o que aconteceu realmente aqui em 2008. Essas notícias foram noticiadas aí em 2006, 2007, e pouco depois teve a crise do subprime, que levou a uma queda exagerada da bolsa. Então ela caiu aqui 50%. Né? Em um ano, ó, ela abriu aqui. Em um ano, ela perdeu 46%. Tá? Imagina uma pessoa que pouco experiente, que não está acostumado com essa oscilação na bolsa, levado aí pelas notícias de que a bolsa está batendo recorde, acaba resolvendo entrar na bolsa, né? Nesse ponto, nesse exato ponto, ela perdeu 40% do que ela investiu. E então o que deveria ter sido feito? Ela começar a posicionar devagarzinho aqui, né? Começar a aprender sobre o mercado, estudar, né? Buscar informações, começar a investir uma pequena quantidade, à medida que vai ganhando confiança, que vai operando, vai tendo lucro nos trades, vai aumentando posição, compra um outro papel, vai aumentando o seu aporte na bolsa, devagar e de forma consistente, a partir do momento que você vai ganhando experiência e vai ganhando confiança. Se a pessoa entrar aqui de uma vez, eu vou comprar, a bolsa está subindo, vou comprar a Petrobras e a Vale, que são as que mais conhecidas, e pum, ela tem um prejuízo gigantesco e nunca mais vai querer pensar em bolsa de valores na vida inteira dela, né? Então, a gente passando para o momento atual, a gente já está no momento que a bolsa subiu aí 160% em 1000 dias. Então, ela já teve uma alta consistente aí e eu acho que é um momento bom para se posicionar na bolsa, mas tem que ficar de olho, né? E principalmente com a questão do cenário global, do cenário externo, que existem muitas notícias aí de que a economia global vai entrar em recessão. Os dados da Alemanha aí mostraram que a recessão está próxima. Tem várias notícias aí de macroeconomia, de mercado, de cenário externo que não estão muito positivos. E isso pode impactar a Bolsa Brasileira, apesar de o cenário interno ser positivo, né? Então, assim, minha sugestão, vale a pena investir em bolsa e se posicionar em bolsa nesse momento, mas de forma cautelosa e com conhecimento, com estudo, com conhecimento, ok? Então não se esqueça, o mercado tem distúrbio bipolar, ok? Espero que tenha gostado aí do vídeo de hoje. A gente vai fazer outros vídeos aí sobre qual é o diagnóstico e acompanhe aí no canal e mais informações, mais vídeos. Daqui a pouco eu vou postar aí um cronograma de conteúdo que eu vou deixar de uma forma mais clara e sistemática. O que eu vou postar aí nas redes sociais.
e para você se programar e acompanhar o conteúdo, ok? Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau!